Boa noite, Anderson. Boa noite. Gostaria da sua análise, né, desse empate do Ceará mais um no Campeonato Cearense, 0-0 contra o Guarani de Sobral. A gente sabia que era um jogo difícil, eles têm bons atletas. Acho que nós não fizemos um jogo ruim, eu acho que a gente criou boas oportunidades, mas foi pouco para aquilo que a gente precisa. A gente precisa, acima de tudo, das vitórias, e para ganhar jogo a gente precisa de algo mais, e a gente vai buscar isso, entendeu? Claro, a gente pede muito desculpas aí ao nosso torcedor. Ele veio aqui, nos incentivou, reconheceu em muitos momentos aí a dedicação, mas eles merecem mais. Eles merecem coisa melhor, e nós estamos aqui para poder fazer isso. Nós vamos cobrar, nós estamos cobrando, nós estamos conversando. Não há nenhum tipo de satisfação aqui daquilo que a gente está vivenciando. Não é que está tudo ruim. Eu falo para vocês assim, eu sou muito honesto para poder falar. Acho que nós fizemos um jogo melhor do que nós fizemos até na quarta-feira, né? Mais controlado e tudo, mas ainda falta. Está faltando a gente um pouquinho mais para poder conquistar as vitórias, porque um clube de futebol vive de resultados positivos, é o que a gente precisa fazer. Ô Anderson, boa noite. Boa noite. O Ceará jogou muito bem na minha concepção, mas sempre está pecando. Não tem um goleador, não tem quem faça gol. Você disse que está estudando isso para o Campeonato Brasileiro, mas não era para voltar um pouco atrás e pensar logo nesse homem gol agora? Se a gente tivesse assim, a solução do nosso problema em cima de uma contratação, eu tenho certeza que o presidente, a direção toda, faria todo o esforço para contratar essa peça para poder funcionar. Eu acho que, assim, que é uma responsabilidade dividida. Eu acho que é o atacante, eu acho que tem os volantes, tem os laterais, todo mundo tem responsabilidade, entendeu? Mas não há ninguém aqui satisfeito, e acho que nós, como equipe, apesar de jogar bem, isso é a nossa obrigação, jogar bem. Nós precisamos, acima de tudo, jogar bem e vencer. Nós não podemos estar aqui fazendo um jogo bonito, arrumadinho, tá? Nós precisamos ser um time com uma identidade um pouco diferente. A vitória, ela tem que ser uma razão ainda muito maior. A gente ainda deixa as coisas acontecerem. Não é assim que nós temos que fazer. Nós precisamos impor um pouco mais, né, e fazer com que as coisas aconteçam favoravelmente. Não, como eu falei assim, não fizemos um jogo ruim, mas não foi suficiente para vencer. Nós precisamos de mais. E é isso que a gente está focado e cobrando e pedindo. E assim, não há acomodação aqui. O torcedor pode ficar muito tranquilo que a gente está cobrando, que a gente está se esforçando ao máximo para poder entregar para todos eles as vitórias. É isso nosso principal objetivo aí. Anderson, boa noite. Boa noite. Anderson, você falou aí, está faltando imposição da equipe, né? E a gente viu isso no primeiro tempo, né? Faltou só exatamente o que o rapaz citou ali agora. Jogar essa bola para dentro da rede. Você viu que também no primeiro tempo a equipe foi muito bem, teve imposição, mas no segundo tempo já entrou meio desligada. É difícil a gente poder assim, verificar cada detalhe, né? Eu falo muito que, assim, que cada jogo tem vários pequenos jogos. Então eu acho que a gente entrou no segundo tempo realmente desatento, demos duas oportunidades claras assim. Acho que a gente perdeu o equilíbrio total da partida nos últimos 15 minutos. Ficou um jogo lá e cá, né? Tivemos chance de ganhar, eles também tiveram boas chances de poder vencer, e isso não adianta, isso não nos favorece. Então acho que é a questão da imposição, sim, a questão de acreditar mais, a questão de ser um time mais ativo do que reativo. A gente ainda está esperando que a bola apareça para a gente poder fazer o gol, ao invés da gente poder ir atrás dessa bola para poder fazer o gol. Na minha concepção é isso que a gente precisa encontrar rapidamente. Ederson, para essas vitórias aparecerem, claro que alguma coisa ou algumas coisas precisam mudar. Eu te pergunto, isso é uma questão que vocês estão trabalhando, vocês sabem o que precisa mudar e isso vem com o tempo, ou vocês estão procurando entender? Claro que a gente sabe que não é receita de bolo, não é fazer aquilo que vai dar certo, existem algumas variáveis, mas como é que você analisa essa situação? A primeira coisa que a gente precisa ter é um time organizado. Esse é o primeiro passo, porque se não for um time organizado, nós vamos sofrer. Qualquer time que vence
que tem conquistas são equipes bem organizadas. Então nós precisamos organizar bem, nós precisamos entender cada vez mais o que nós temos que fazer dentro de campo, nós temos que nos aplicar ainda mais, né? Então é a nossa forma de pensar, né? Eu não estou aqui para poder falar, mas tivemos jogadores com virose, tivemos jogadores que não puderam participar, não interessa. Aqui a camisa do Ceará, quando entrar, nós precisamos dar mais, nós precisamos oferecer para o nosso torcedor, né, essa imposição, essa luta, essa dedicação. Não que tenha faltado, não faltou isso, não faltou luta, disposição, mas nós precisamos ainda mais. Nós precisamos de uma imposição pela vitória ainda maior, né? Como eu falei assim, às vezes a gente está esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem. Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você falava lá em Porangabuçu pra gente da questão do legado do Argel ainda que tem nesse teu time aí, desde quando você chegou, pouco tempo para trabalhar, mas não conseguiu ainda adequar o que o Anderson gostaria. Parte física é uma coisa que é notório que teu time cansa no segundo tempo, teu time prega um pouco no segundo tempo. Isso também, Anderson, é uma coisa que está sendo observada por você, porque tecnicamente seu time, até você falou ainda há pouco da questão da organização, achei teu time organizado hoje, mas peca no aspecto físico, na minha opinião, Anderson. Assim, eu respeito muito assim, as opiniões de cada um. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, cara, a partir do momento que houve a troca de treinador, o Argel não tem nada aqui, assim, né? O papel dele foi desenvolvido e bem desenvolvido dentro daquilo que ele pensou. A partir daquele momento, a responsabilidade toda é do Anderson na parte técnica, na parte de montagem de equipe. É claro que a gente não chegou no ponto em que eu acho que a gente vai chegar. E por que a gente não chegou? Porque a gente também não treina, gente. Isso é claro. Mas eu não crio expectativa nisso. Eu acho que mesmo sem treinar, nós precisamos mudar algumas coisas, né, em forma de comportamento, para que essas vitórias possam acontecer. Eu acho que em determinado momento a gente consegue fazer isso, em determinado momento a gente não consegue fazer isso. Acho que os atletas estão num processo de aquisição de forma ainda, ninguém está no ápice da sua forma, e se alguém tivesse hoje, provavelmente sentiria muito na sequência. Então, assim, a gente está desenvolvendo o trabalho físico, técnico, naquilo que a gente pode, põe nos jogos. Então, assim, a gente não está zerado para poder fazer um jogo da intensidade que a gente quer. A gente não está ainda no ponto de poder fazer, mas nós precisamos correr atrás e precisamos buscar isso da melhor forma possível. Anderson, e a evolução de uma equipe passa muito até por uma sequência de jogos. Alguns atletas, eu citar um deles aqui, o Fabinho, parece estar um pouco melhor condicionado do que outros atletas. Não seria uma opção interessante para o jogo de terça, em que o time precisa vencer, um jogo importante, e que tem um atleta que esteja em uma melhor forma para ajudar a equipe? Seria uma opção interessante, avaliada por você? São sempre boas opções. Todos os jogadores da nossa equipe são ótimas opções. Ele está numa forma muito boa, mas os outros atletas também participam também, estão também vivenciando um momento melhor, assim. Anderson, boa noite. Boa noite. O Ceará, no geral da temporada, chegou ao 8º empate, né, hoje. Até que ponto esses empates te incomodam ou até mesmo atrapalham em termos de pressão para a equipe, em termos de buscar esses resultados? Questão de pressão, cara, assim, a gente tem que estar preparado para conviver com isso. A gente trabalha num time de Série A e Série A é pressão constante. A gente não pode dar essa desculpa, né? A gente precisa fazer com que os resultados aconteçam, que naturalmente a pressão muda. A pressão passa a vir mais para o adversário, que vai nos enfrentar. Quando você vai enfrentar uma equipe que é muito vencedora, você observa isso. Me incomoda demais esses empates. Eu acho que empate é um aproveitamento péssimo, você aproveita 33%, se fosse antigamente pelo menos você tinha 50% dos pontos, mas não tem mais. Então, assim, é um resultado ruim para nós, na nossa concepção, mas nós precisamos de reverter e temos capacidade e condição para isso já na próxima terça-feira. Boa noite, Anderson. Boa noite. Queria que você analisasse o resultado em relação à questão do próprio Campeonato Cearense, né, que tenho certeza o Ceará tem o objetivo de chegar em primeiro e em segundo, tem a questão das vantagens, do mando, da classificação das semi para as finais.
Então foi um empate diante de um adversário que luta diretamente pelas 2 primeiras colocações. Como é que você avalia e se dá para sobrepujar perda de pontos? Como você disse, é só 33 dos pontos em outras partidas nesse estadual. Claro que a gente está muito focado nisso. Era um adversário. Na verdade, eles têm uma pontuação maior do que a nossa, mas tem um jogo a mais do que a gente, né? Então, assim, em termos de aproveitamento, a gente estaria à frente, assim. Mas a gente precisava buscar essa liderança. Hoje era o nosso objetivo, a gente pensou na equipe dessa forma, para isso, mas infelizmente a gente não conseguiu e a gente quer ganhar tudo, gente. Assim, falar assim, o que é prioridade? Não, tudo. Nós precisamos ir bem na Copa do Brasil, nós precisamos ir bem no Campeonato Estadual, no Cearense, na Copa do Nordeste. Nós precisamos disso. Isso não que o resultado possa ser o principal objetivo da temporada. Assim. Nós temos coisas muito enormes pela frente ainda. Mas vencer essas competições nos dá credibilidade, nos dá apoio, nos dá reconhecimento, e é sempre muito importante para todos nós termos isso quando a gente vai enfrentar aí, principalmente um campeonato como o campeonato da Série A. Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tem uma situação no jogo de hoje que aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Tá. No jogo contra o Caucaia, houve a situação do Wesley e o Felipe Bachola, mas o Bachola jogou mais centralizado, né? Hoje já inverteu um pouco. O Bachola jogou pelas pontas e o Wesley jogou mais centralizado. Obviamente, teve troca dos dois, mas foi mais o Bachola nas pontas. E tem muito essa pedida, até mesmo dos torcedores, parte da imprensa, sobre a questão do Vinícius e o Bachola jogarem juntos, né? Esse jogo de hoje, dá para dizer que foi uma espécie de, digamos, para você avaliar a possibilidade do Bachola jogando na ponta com um jogador mais... outro jogador no meio, no caso? É uma situação... Se vocês pegarem um pouquinho para trás aqui, vocês vão lembrar um jogo nosso, que nós quebramos a invencibilidade do Palmeiras aqui. Nós jogamos naquele dia com o Felipe Bachola pelo lado, acho que era o Galhardo por dentro, e eu acho que o outro lado o Leandro, não tenho certeza, mas eu acho que era isso. Acho que o Matheus Gonçalves, exatamente. Então, assim, isso é possível, sim. Claro que é possível, tá? Mas a gente precisa de preparar bem. Assim, tanto o Wesley quanto o Felipe, eles são jogadores que podem jogar nas duas funções. É claro que eles sofrem um pouco mais quando jogam mais pelo lado, naturalmente, mas são sacrifícios importantes para que a gente possa encaixar bem. Nosso time não está ainda encaixado da forma que eu ainda acho. A gente está ainda na busca. Até porque a gente não tem condição ainda de ter todos os atletas sempre disponíveis para os jogos. A gente está sempre com alguns problemas. Sempre com algum probleminha em termos de desgaste, em termos de que a gente não está ainda com todo mundo no ápice da forma. Mas a gente está buscando esse encaixe e a gente vai achar. O torcedor Anderson, na terça-feira já vai notar uma diferença, você que chegou começando a coletiva falando a respeito que tem algumas coisas para evoluir na sua equipe, o torcedor já pode ver essa diferença na terça-feira contra o River? A gente quer que essa diferença possa acontecer para ontem, né? Eu queria que acontecesse hoje, é o que eu falei com eles. Nosso desafio é fazer o melhor jogo da temporada hoje. A gente fez um bom jogo, mas não foi suficiente para ser o melhor jogo da temporada. Então eu acho que, espero que terça-feira a gente possa ter uma atuação ainda melhor, conseguir principalmente o resultado, que é a vitória, que é o que nos interessa. Anderson, acho que é eu que falo baixo mesmo, eu acabo sendo mais baixo. Anderson, sobre esse jogo, alguns jogadores, a gente sabe que houve problemas clínicos, né? E outros acabaram ficando fora, acredito que por problemas fisiológicos, né? E eu te pergunto em relação ao jogo da terça-feira, a equipe joga contra o River, né? A ideia foi essa mesmo? Você realmente não poderia dispor desses jogadores e aí eles ficaram em condição para a terça-feira? Vamos falar rapidamente assim, para vocês poderem entender, tá? Klaus e Sob saíram do jogo com problemas físicos, em termos assim, de possibilidades de alguma coisa um pouquinho mais grave, assim. Possibilidade de ter tido um edema, por exemplo, né? Não foi confirmado, ótimo, mas não era inteligente da nossa parte, né, em tão pouco tempo, colocar esses jogadores novamente em ação e cobrar deles aquilo que a gente cobra, tem que dar 100%.
Então foram os dois jogadores que não tiveram condições clínicas mesmo. Eles não foram vetados, eles não estão machucados. Mas há uma prudência da nossa parte de não colocá-los e a gente perder esse jogador por um mês. Era um risco maior se a gente batesse o pé para poder jogar. Então eu tenho que pensar também para frente, né? Não é só hoje. Charles estava para poder jogar, teve uma virose. Bruno Pacheco saiu lá da pré-eleição como titular e não pôde nem ficar no banco. O William também com virose, né? O único jogador assim, que a gente resolveu abrir um pouquinho a semana para ele foi o Vinícius. E por que o Vinícius? Porque o Vinícius cumpriu 90 minutos, acho que é pela primeira vez na temporada. Então, assim, se você falasse assim, ó, você poupou alguém, eu dei uma poupada no Vinícius para que ele possa encher o tanque de novo para poder jogar na terça-feira. Então, assim, o que aconteceu foi isso. A gente está sempre colocando o melhor time possível para poder jogar. Agora, nem sempre é possível. Nós vamos sair de hoje aqui, nós vamos fazer 3 jogos em 6 dias. Então, assim, no início de temporada, é um período muito curto para a gente poder recuperar atleta. Então, nós precisamos ver muito quem é que vai estar em condições de poder participar desse jogo, para a gente poder não perder atleta lesionado, que é, claro, um problema muito maior, porque você vai perder um atleta por muito mais tempo. Você não citou o Rogério? Você não citou o Rogério? O Rogério é a mesma coisa. O Rogério foi também um jogador que eu poupei aqui. Tá? Ô professor, como provavelmente você não deve falar no pré-jogo do jogo da terça, né? Porque já tem a viagem na segunda. E eu queria te perguntar, o que você espera desse River do Piauí? Uma competição agora diferente, né? Do Campeonato Cearense. Competição em que, a exemplo do Campeonato Cearense, o Ceará tem uma necessidade extrema de vitória. O que você projeta para essa partida frente ao River? Partida difícil. A equipe que conseguiu eliminar o Bahia nos seus mandos, né? Na Copa do Brasil. Nós tivemos alteração de local também de jogo, vai ser num campo menor, a gente não sabe o estado do gramado, mas nós precisamos vencer, né? E não tem outra palavra, né? O que a gente espera desse jogo? Um jogo difícil sempre. Futebol é muito equilibrado, gente. A distância entre a vitória e a derrota às vezes é a eficiência de um lance. Se a gente tivesse hoje aqui sido eficiente numa das oportunidades, a gente poderia estar falando aqui de uma vitória, de um resultado positivo. Então, assim, a diferença entre ganhar e perder um jogo, às vezes, é uma situação, a eficiência, a eficácia em um lance. Então, assim, não existe nó tático, não existe que... Não. Existe, assim, eficiência. E a gente tem que lutar muito por isso, assim. Precisa ser mais eficiente. E o que a gente espera na terça-feira é um jogo difícil. Um jogo de equipe que sabe, que está acostumada a participar da competição, não vai se assustar com a nossa equipe lá, né, como outras equipes também na Copa do Brasil fizeram a mesma coisa. Teve equipe aí que tirou a equipe gigante e jogou de igual para igual, meu caro. Futebol é assim, tá? A estrutura é muito bacana e tudo, e que bom que é assim, né? Porque a gente tem chance de ganhar dos Palmeiras, dos Corinthians, do Flamengo, do São Paulo. Nós temos chance. E as equipes que estão, talvez, numa situação pior do que a gente, em termos ainda de grandeza, assim, de clube, também pensam da mesma forma. Pensa, o futebol me oferece a oportunidade de vencer esses caras. Então, o que a gente tem pela frente é um jogo extremamente difícil, mas nós vamos lá buscar essa vitória. Anderson, a sua convicção de que as coisas vão dar certo vão te ajudar, claro, a você conseguir acertar a tua equipe, ela engrenar, como você disse ainda há pouco, né? Claro que eu não vou te perguntar o tempo, já falamos sobre isso, mas você falou da questão que não tem tempo para treinar. Mas como você vai fazer? É na conversa, é no papo, é no que passam para você, a tua comissão técnica, daquele jogador que está mais apto a jogar? E uma outra situação, Anderson, aquela que você colocou para a gente, de pedir uma trégua para o torcedor, e foi dada. Mas hoje o torcedor acabou, no final do jogo... Acho que só no final. Pois só no final do jogo. Aí até o Anderson Moreira estivesse na torcida também, ia ficar chateado porque o time não venceu. Mas o torcedor foi 10, nós temos que... Eu não estou pedindo trégua para o torcedor, não, gente. O que eu estou falando com o torcedor, assim, tem que entender um pouquinho que o momento que a gente está... O Ceará entra na temporada devendo do ano passado.
Isso é claro. Eu tive participação nisso, outras pessoas tiveram participação nisso. Mas foi um ano que, embora o objetivo maior do Ceará seja o quê? Quando participa de um Campeonato Brasileiro? Não ser rebaixado, não é isso? O primeiro objetivo é esse. O Ceará tem 3 anos que disputa a Série A, é isso? São 3 anos. Isso aconteceu quantas vezes em pontos corridos? Me fala. Nenhuma vez. E parece que é um fracasso absurdo. Não é assim. Tem muita coisa boa, tem coisa que está entrando para a história. Se a gente mantiver o Ceará mais um ano, nós estamos no 4º ano, né, sem saber o que é estar na Série B. Então nós estamos dando, o clube está dando passos consistentes. Agora, criou-se uma expectativa que aí no final, né, o resultado foi talvez até melhor do que as atuações, vamos colocar isso. Escapou, mas talvez sem convencer. Então a gente está num processo de querer, e a gente tem essa ansiedade também. O que nós queríamos entregar para o nosso torcedor hoje é um grande jogo, um grande resultado, uma boa vitória, para que todo mundo se enchesse, né, de perspectivas boas, mas isso não aconteceu mais uma vez. A gente está saindo daqui frustrado também, o torcedor está frustrado, nós estamos frustrados, nós estamos chateados, porque não é da forma que a gente quer. Agora, eu não posso falar em prazo, eu estou trabalhando com aquilo que eu tenho. Eu não estou reclamando que eu não tenho tempo, que eu não posso treinar, mas eu posso te garantir que se eu pudesse ter tempo para poder treinar, esse processo poderia ser muito mais rápido. Mas como a gente não tem, a gente tem que caminhar da forma que tem. E pode ser um processo um pouco mais longo do que quando você tem as semanas abertas, você pode testar mais algumas coisas. Anderson, e quanto à postura da sua equipe no jogo de terça-feira? É um jogo que o Ceará precisa vencer e naturalmente precisa sair um pouco mais. Em compensação, se ele abrir demais, pode correr o risco de tomar o gol e ficar de fora de vez da competição. Então, qual a postura a ser adotada no jogo contra o River? A postura de poder vencer o jogo, a postura que a gente está tendo fora de casa, de poder buscar o resultado. Você sabe a coisa que eu ainda assim, que eu tenho trabalhado muito, assim, a gente tem uma postura boa jogando fora de casa também. A gente consegue fazer o gol. No momento que a gente faz o gol, a gente começa a administrar o resultado. Isso é um problema absurdo. E toda vez que o Ceará estava na frente e buscou, né, e conseguiu o gol, estava jogando, conseguiu o gol, ele parou um pouquinho de jogar da maneira que jogava. E isso é que tem sido terrível. Eu acho que a gente precisa manter essa postura. Se você me perguntasse assim, o jogo de sábado, de quarta-feira contra o Botafogo, fizemos 2-1, continua jogando, cara. Vamos fazer o terceiro, sem sofrer riscos lá atrás. Então eu acho que nesse aspecto a gente tem que maturar mais, buscar mais, né? Fez um primeiro gol, vamos buscar o segundo, fez o segundo gol, vamos buscar o terceiro. Agora, de maneira organizada, não é colocando 6 atacantes, nós vamos ser uma equipe ofensiva, não, muito pelo contrário. Nós podemos ser muito mais, a gente pode sofrer muito mais assédio do que se a gente tiver uma equipe bem equilibrada. A gente joga sempre para vencer, mas com equilíbrio acima de tudo.